boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e a partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente Michel Temer falou pela primeira vez sobre o massacre nos presídios em Manaus e classificou o caso de acidente pavoroso. O governo também anunciou um plano nacional de segurança. E em política, você vai conferir que o Ministério Público determinou a revogação imediata daquele decreto no município lá na Bahia que entregava a chave da cidade a Deus. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, você confere com a gente na TV Brasil e na Rádio Nacional. Olha, 3 dias após o massacre em Manaus, que terminou resultando num total de 60 mortos, somente em uma das rebeliões foram 56 mortes, o presidente da República, Michel Temer, falou hoje pela primeira vez sobre o caso. Fez a declaração na abertura de uma reunião aqui no Palácio do Planalto, de onde a gente apresenta hoje o programa Nos Corredores do Poder. Ele fez, portanto, a declaração nessa reunião aqui no Planalto, uma reunião do Núcleo Institucional do Governo, que é um núcleo que discute a segurança e a defesa nacional. Quem tem os detalhes sobre a declaração do presidente é a repórter Jéssica Gonçalves, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. O presidente Michel Temer rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre as mortes em rebeliões ocorridas em Manaus. Chamou o que aconteceu de acidente pavoroso e se solidarizou com as famílias dos presos. Vamos acompanhar o que disse o presidente. Eu quero, numa primeira fala, mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus. A nossa solidariedade, portanto, é uma solidariedade governamental e tenho certeza apadrinhada por todos aqueles que aqui se acham. Ao falar sobre a responsabilidade das rebeliões, Temer lembrou que o presídio é administrado pela iniciativa privada. Essas declarações, Rosiane, foram feitas aí no Palácio do Planalto durante a abertura da reunião com o Núcleo Institucional do Governo, que discute questões de segurança e de defesa. Rosiane. Agora, Jéssica, em relação a essa declaração do presidente Temer, ele havia, inclusive, sido criticado, principalmente pelas redes sociais, pela demora em se manifestar, em falar publicamente sobre o assunto. O Planalto já tinha deixado desde o início da semana as manifestações com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que chegou a viajar, inclusive, até Manaus para verificar a situação, mas aí Temer tinha sido criticado porque havia demorado para se manifestar. Só que hoje, quando ele fez essa declaração, de novo nas redes sociais, terminou ocorrendo ali uma sequência de críticas em relação à expressão utilizada por ele usar a expressão acidente pavoroso. E aí algumas pessoas questionaram que isso seria ou não seria um acidente. Agora há pouco, exatamente agora há pouquinho, 5h50 da tarde, o presidente Temer tuitou a respeito do assunto. Ele colocou na rede social dele a mensagem somente assim, sinônimo da palavra acidente, o acidente entre aspas, tragédia, perda, desastre, desgraça, fatalidade. Então, foi aí indiretamente já uma resposta em relação a essas críticas. Agora, ainda em relação a esta reunião que você destacou e que eu tinha falado também aqui, que foi no Palácio do Planalto, a gente viu, quem está acompanhando com as imagens, Michel Temer falou ao lado do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ele concedeu também entrevista coletiva para detalhar um plano nacional de segurança e você tem detalhes também, inclusive em relação a valores sobre esse plano, né? Sim, a proposta vai ter 3 eixos principais: redução de homicídios, combate à criminalidade e modernização do sistema penitenciário. E já tem um valor previsto, sim. Para a construção de mais 5 presídios federais no país, está previsto um orçamento de R$200 milhões. Mas existe uma exigência: os presos de maior periculosidade terão que ser colocados em local separado daqueles menos perigosos. Esses presídios vão ser equipados com bloqueadores de celular, scanners e todo um aparato de segurança. E quanto é que tudo isso vai custar? Serão liberados R$150 milhões por ano
para os bloqueadores e 80 milhões para a compra de scanners. A situação das penas também deverá ser revista. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, explicou que o governo propõe o que chamou de corte metodológico na audiência de custódia, ou seja, o governo vai rever a situação dos presos para tentar diminuir a população carcerária. Para ajudar nisso, serão liberados recursos para a compra de mais 10 mil tornozeleiras eletrônicas. E tem mais uma coisa, o plano prevê a cooperação de outros países, como Bolívia, Peru e Chile, no monitoramento das fronteiras brasileiras. Serão liberados 400 milhões de reais para a compra de equipamentos. Sobre o Plano Nacional de Segurança, nossa equipe ouviu uma representante da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Vamos acompanhar. Não adianta construir mais presídios, formar mais novas vagas, para as unidades prisionais, sem que o Estado esteja, de fato, cumprindo a sua função de execução penal. Ou seja, se ele continuar omisso em suas funções, em suas atribuições, situações como as ocorridas no COMPAD essa semana vão continuar a se perpetuar pelo Brasil. Então, em todas as nossas recomendações, a gente propõe que seja pensado um modelo penal voltado para o desencarceramento. A pena de prisão deveria ser vista como exceção. Infelizmente, no Brasil, ela é colocada como regra. É isso, voltamos com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica. Ainda também uma análise em relação ao que está sendo planejado e sempre quando se discute sobre a questão carcerária no país, eu vou fazer uma observação específica sobre esse ponto aí dos bloqueios de celulares. Porque assim, o ponto crucial não é o bloqueio do celular. Claro que é necessário, é uma medida necessária, sim. Isso já foi discutido muitas vezes antes, em outros momentos de crise do sistema carcerário. Mas não é só bloquear. O grande problema é evitar que o celular, que os aparelhos entrem nos presídios. Então, o maior problema é esse, evitar que entre para depois não ter não só o uso do celular ali dentro, como já foi verificado várias vezes em investigações, que termina sendo usado para comando, inclusive, de dentro da cadeia de várias facções, como também para evitar a entrada, como ocorreu em Manaus, de armamento aí de grosso calibre, como foi o caso de Manaus, com arma de calibre 12. Então, o grande problema é evitar a entrada. Agora, claro, tem que ter o bloqueio também, mas é preciso focar neste outro ponto. A gente vai continuar falando sobre este assunto e ainda sobre a entrevista do ministro da Justiça, porque a polêmica sobre quem seria a culpa desta tragédia em Manaus continua. Carolina Pimentel tem detalhes sobre outro trecho da entrevista que terminou gerando um embate, inclusive, entre ministro e empresa terceirizada, né, Carolina? Boa noite. Boa noite, Rosé. Isso mesmo. Na entrevista aí no Palácio do Planalto, o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, disse que a responsabilidade pela chacina no complexo prisional Anísio Jobim, em Manaus, é da empresa Humanizare, que administra o presídio, e não do poder público. Vamos ouvir essa declaração do ministro. Basta verificar os fatos, houve falha da empresa. Não é possível que entrem armas brancas, facões, pedaços de metal, armas de fogo, inclusive uma escopeta, e nós todos ficamos sabendo dessa entrada bem antes. Nós todos, que eu digo, pela internet, antes da apreensão, porque os próprios presos tiraram selfie, ou seja, celulares também lá dentro. Então, quem tem a responsabilidade imediata, quem tinha a responsabilidade imediata de verificar essa entrada? A empresa que faz a segurança. Rosiane, em resposta à declaração do ministro, a empresa Humanizare informou que, pelo contrato, a segurança e vigilância do presídio são funções exclusivas do governo do Amazonas, que cabe à empresa a limpeza, fornecimento de refeições aos detentos, assistência jurídica e psicológica, cursos profissionalizantes e a manutenção do funcionamento do sistema de segurança eletrônica, incluindo aí as câmeras de vídeo. A empresa disse também que o contrato estabelece o regime de gestão compartilhada com o governo estadual e que cabe ao poder público determinar a quantidade de vagas a serem ocupadas em cada estabelecimento e alocar os presos, além de indicar um servidor público para comandar o presídio. Procuradas pela nossa reportagem, as secretarias estaduais de administração penitenciária e de comunicação do Amazonas não se posicionaram sobre a nota da empresa Humanizare, que
administra 6 unidades prisionais no Amazonas. Em 2016, no ano passado, a empresa recebeu mais de 300 milhões de reais para gerenciar o complexo onde ocorreu a chacina e onde 56 presos morreram. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E agora a gente vai ter informações diretamente lá de Manaus com Beatriz Gomes. A gente lembra que hoje a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, foi até o estado do Amazonas para, entre outras coisas, discutir essa situação da crise carcerária. Vamos ouvir as informações, acompanhar as informações de Beatriz Gomes. A reunião da ministra Carmen Lúcia com os presidentes dos tribunais de justiça da região norte e outras autoridades amazonenses durou aproximadamente 4 horas. A ministra saiu sem falar com a imprensa, mas a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas informou que o CNJ vai instituir uma comissão especial para fiscalizar e acompanhar as medidas que estão sendo tomadas pelo Executivo quanto à rebelião que ocorreu no dia 1º de janeiro no complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 detentos foram mortos e 184 fugiram. Até agora, 65 detentos foram recapturados e 284 transferidos para a cadeia Raimundo Vidal Pessoa, que estava desativada desde outubro do ano passado. É com você, Rosiane. Obrigada, Beatriz. E a Comissão de Direitos Humanos da Câmara quer, assim que forem retomados os trabalhos legislativos, fazer uma audiência sobre esse caso do massacre em Manaus e quer também que seja realizada uma força-tarefa, vai pedir para que isso seja feito juntamente pela Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, quer agir em outras frentes também, está cobrando posicionamento e pede aí uma análise do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então já há uma mobilização aí na Câmara dos Deputados nesse sentido. O Conselho hoje, inclusive, se manifestou sobre o assunto, assim como o presidente também da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Quem volta a contar as informações para a gente é Carolina Pimentel, diretamente da agência, a respeito dessa repercussão já no Conselho e também na Câmara. Carolina. Rosiane, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que a partir de fevereiro vai incluir propostas que tratam da situação dos presídios no país na pauta de votações da Câmara. Maia disse que ainda não fez um levantamento dos projetos que estão em análise na Câmara sobre esse tema e o que será discutido será entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Já sobre o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o Conselho criticou hoje o Estado brasileiro por falhas na política de execução penal e por causa das mortes de 56 presos em Manaus. O Conselho diz que a chacina em Manaus não é um fato isolado e nem inesperado. O Conselho afirmou ainda que em outubro de 2016 já havia apontado que o sistema prisional brasileiro é a área com maior número de violações de direitos humanos no país. Também lembrou que o Estado brasileiro é responsável por garantir a vida dos presidiários. O Conselho é ligado à Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e é composto por representantes do governo federal e da sociedade civil. Rosiane. Obrigada, Carolina. E a gente lembra que realmente essa questão do raio-x do sistema carcerário no país, sobre os problemas, é algo antigo. Por exemplo, teve uma CPI do sistema carcerário na Câmara dos Deputados, foi concluída lá em 2015. Eu fui atrás do relatório hoje, comecei a olhar tudo de novo que foi colocado ali. Ao longo dos dias aqui eu vou trazer mais alguns detalhes para vocês, mas só para vocês terem uma ideia de como uma questão é mais antiga, lá naquela CPI do sistema carcerário, eles já apontavam, por exemplo, que para cada vaga no país havia 16 presos, para cada uma vaga 16 presos, isso considerando uma média nacional. A CPI, quando foi concluída, ela também apresentou ali 20 propostas legislativas. Aí é interessante porque a gente tem uma sensação assim de que estou vendo esse filme de novo, porque quando aquelas propostas foram apresentadas, eu separei aqui algumas só para ter ideia. Por exemplo, previa a adoção de scanner corporal nos presídios, previa também acabar com a revista íntima, interrogatório por videoconferência. Enfim, ao longo dos próximos dias eu vou continuar observando o que era que tinha ali, vou procurar também os parlamentares que integraram essa CPI do sistema carcerário para saber de lá para cá do que eles propuseram, o que de fato foi adotado ou não. E até mesmo a análise deles para saber se eles acham que algum ponto poderia ter sido evitado, já que um raio-x havia sido traçado numa comissão parlamentar de inquérito.
prefeito. No próximo bloco, você confere com a gente o noticiário político e econômico. E lembra aquele caso lá do prefeito da Bahia, que entregava num decreto a chave da cidade a Deus? Tem desdobramento deste caso hoje. Eu volto já. Olá, estamos de volta aqui nos Corredores do Poder. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco as principais notícias políticas e econômicas do dia. No primeiro bloco, você viu com a gente que o presidente Michel Temer falou pela primeira vez sobre o massacre que resultou em 60 mortes em Manaus e disse que era um acidente, tinha sido um acidente pavoroso. O governo também anunciou um plano nacional de segurança que prevê, entre outros pontos, a construção de penitenciárias federais. Neste bloco, você confere com a gente as informações políticas e a gente já começa diretamente pelo Rio de Janeiro com informações de Flávia Grossi, porque lá a polêmica sobre o atraso no pagamento dos servidores continua. Servidores ativos e inativos de diversas categorias fizeram uma passeata pacífica do Largo do Machado, na zona sul do Rio, até o Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Durante o trajeto, várias ruas do entorno ficaram interditadas. Com faixas e cartazes, os manifestantes pediam a saída do governador Luiz Fernando Pezão e também o pagamento em dia dos salários. Desde março do ano passado, que os funcionários do estado convivem com atrasos nos pagamentos. Inclusive, o vencimento de novembro de várias categorias foi parcelado em 5 vezes. A promessa era de que a primeira parcela de R$ 316 seria paga hoje, mas muitos servidores reclamam que o pagamento não entrou. Durante o protesto, a segurança foi reforçada aqui no entorno do Palácio Guanabara e o local foi cercado por grades. E olha, ontem a gente falou aqui nos Corredores do Poder de um caso bem inusitado lá na Bahia, que um prefeito publicou o decreto no Diário Oficial, entregando a chave da cidade a Deus. Deu uma polêmica danada, até porque entra na discussão que o Estado é laico e isso afetaria, sim, agrediria diretamente, inclusive, a Constituição brasileira. Pois o Ministério Público determinou, o Ministério Público lá na Bahia, determinou a revogação imediata, orientou, recomendou essa revogação imediata desse decreto e divulgou informação sobre o caso. Eu separei aqui para a gente, isso foi lá na Prefeitura de Guanambi. No documento, o Ministério Público recomenda a revogação e ainda recomenda que o prefeito se abstenha de fazer outras referências, novas referências a questões religiosas na edição de atos públicos. O prefeito, Jairo Silveira Magalhães, diante dessa polêmica toda, ele também divulgou uma nota. E aí ele disse que não tinha intenção de causar essa polêmica e uma discussão de cunho religioso, muito menos sobre essa questão do Estado laico. Ele afirmou o seguinte na nota, que diante desse ambiente de intolerância e violência que se enfrenta no país, ele suplicou a proteção de Deus. E aí o prefeito ainda diz que respeita todos os credos e pede desculpa àquela pessoa, alguém que tenha se sentido ofendido por causa do decreto dele. Ele diz que pede desculpa de forma humilde e sincera. É tão inusitado porque a gente está falando inclusive da Bahia, terra de todos os santos, e aí teve esse caso. Mas por falar em Bahia também, só para mencionar aqui para vocês que a gente está de fato de olho em tudo que vem ocorrendo nesses primeiros dias de gestão Brasil afora, de gestão municipal. Tem um caso também na Bahia, ali numa cidade a 200 e poucos quilômetros da capital, de Salvador, e lá o candidato derrotado, ele não conseguiu a reeleição. O que é que ele fez? Ele trancou as portas da prefeitura, trancou as portas de prédios públicos, disse que o prédio era dele e que o outro prefeito não pôde entrar ali. E tá uma confusão danada ali na prefeitura. E ainda sobre esses casos inusitados, já aqui mais perto da gente, aqui em Minas, houve um caso ali naquela região do Vale do Rio Doce, onde um vereador tomou posse essa semana, só para vocês saberem dessas curiosidades. Um vereador tomou posse algemado, teve que ir lá para a Câmara Municipal, escoltado pela polícia e foi inclusive com o uniforme do presídio no qual ele está.
Então, algumas das curiosidades em relação a isso. Agora vamos falar de outra eleição, a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e para os cargos da mesa diretora. A gente sabe que é uma disputa acirradíssima e o atual presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é da bancada do DEM do Rio de Janeiro, hoje falou sobre o assunto, diz que está amadurecendo a candidatura dele. Que história é essa? Jéssica Gonçalves conta pra gente. Rosiane, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que a candidatura dele à reeleição está sendo construída e amadurecida. Ele ainda não fala abertamente que é candidato, mas tem conversado sobre o assunto com aliados políticos. Ele também disse que não vai haver retaliação com os adversários dele, caso ele dispute e caso também ganhe a eleição. Acompanhe conosco. A montagem da mesa não depende da minha candidatura. É claro que no dia seguinte não haverá retaliação com ninguém. O processo de disputa eleitoral é democrático. Para que a gente faça disputa, que a gente dispute nas ideias, nas propostas e que a gente possa construir logo no dia seguinte a unidade da casa, né, a unidade política da casa, para que a casa possa, respeitando o espaço da minoria, respeitando o debate, o contraditório, a gente possa debater os temas que virão, que alguns já estão na casa e que são tão importantes para o futuro do Brasil. A questão jurídica que envolve a candidatura de Maia à presidência da Câmara tem sido tema de reuniões entre os parlamentares e até com o presidente Michel Temer. É que a Constituição proíbe a reeleição a cargos da mesa diretora da Câmara dentro de uma mesma legislatura, o que é o caso. Mas, em sua defesa, Rodrigo Maia afirma que foi eleito para um mandato tampão. Ele entrou no lugar de Eduardo Cunha em julho, ou seja, não vai completar os 2 anos de mandato à frente da casa. Segundo ele, essa é uma questão interna que não deve ser levada à justiça. Lembrando que a eleição para o cargo de presidente da Câmara e dos demais integrantes da mesa diretora será no dia 2 de fevereiro. Além da presidência da casa, mas 10 cargos estarão em disputa, 2 vice-presidências, 4 secretarias e 4 suplências de secretaria. Rosiane? Jéssica, só aguarda aí um pouquinho que eu quero te fazer uma pergunta, porque é o seguinte, o que é que gera tanto interesse nesse cargo? É claro que o presidente da Câmara, a gente sabe que tem muito poder, ele define a pauta, decide ali o que é que entra ou não em votação no plenário, mas olha só, além da questão do poder, tem também uma série de mordomias. Então, vamos ver se você se interessaria aí pela vaga, se fosse parlamentar. Porque, olha só, tem, por exemplo, mais funcionários à disposição, tem uma residência oficial, que é na área mais nobre de Brasília, no Lago Sul, que é num lugar que aqui em Brasília a gente chama de Ponta de Picolé, que fica exatamente na pontinha ali, virando para o Lago Paranoá, com a vista mais nobre, mais bonita da capital federal. Tem carro oficial, olha, é uma série de luxos. Então, sem contar salário, tudo, todos os outros benefícios que os demais parlamentares têm também. Mas ainda tem todas essas outras mordomias. Interessaria aí pela vaga? Com certeza, né, Rosiane? Eu já estive, inclusive, na casa do presidente da Câmara, né, na casa oficial, lá onde você falou. Realmente é fantástica. Eu acho que não só eu, como qualquer pessoa, gostaria de ter uma função dessas, né? Imagina, qualquer cidadão brasileiro, né? E quem conhecer aqui, inclusive Brasília, na hora que visse aquela vista maravilhosa do Lago Paranoá, onde fica a residência oficial, aí aqui ia se encantar mais ainda. Mas vamos seguir aqui com o noticiário. Agora sim, a gente fala de economia. Quem traz os detalhes, as últimas notícias para a gente, rapidamente, na Agência Brasil, é Carolina Pimentel. Como que tá? Rosiane, entrou em vigor o programa de regularização tributária, que permite que empresas e pessoas físicas possam abater dívidas com a Receita Federal. O programa abrange dívidas vencidas até 30 de novembro do ano passado, inclusive aquelas que já foram parceladas anteriormente ou estão sendo questionadas na Justiça. Esse programa foi anunciado no final do ano passado, dentro do pacote de medidas do governo federal para estimular a economia. E uma outra notícia é que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai passar a financiar projetos com uma taxa de juros de longo prazo de 7,5% ao ano. O banco explicou que essa é uma nova norma com o objetivo de aumentar a produtividade das empresas
e geração de empregos. Antes, o banco aplicava taxas de juros diferentes dependendo do setor. Agora será avaliado também o tipo de projeto. Segundo o banco, vão ter prioridade projetos nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, pequenas empresas, exportação, infraestrutura e inovação. Rosiana. Pois é, e a gente lembra a você que todas essas informações você confere detalhadamente no site agenciabrasil.ebc.com.br. Eu estou com as 3 meninas aqui para agradecer mais um dia nos corredores do poder, dar boa noite a todas. Só para lembrar mais uma coisa, viu, gente? Além daquelas mordomias que eu falei, o presidente da Câmara, assim como é o caso também lá do presidente do Senado, ele ainda tem o direito em viajar em avião oficial da FAB. Então não precisa nem ter que esperar ali vaga em voo comercial, nem enfrentar fila, não. É uma boa vaga, né? Boa noite para vocês e até amanhã. É ótimo, boa noite, até amanhã. Boa noite a todos. Oi, Carol. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.